política, direito do consumidor, e agora a gente vai falar sobre perícia. No último dia 4 de dezembro foi comemorado o dia do perito criminal, e a gente trouxe para conversar com a gente sobre essa data e também sobre o trabalho dos peritos e sobre a situação da perícia na Paraíba, a Amanda Mello, que vai conversar com a gente a partir de agora sobre isso. Antes, deixa eu só atualizar vocês sobre a situação do trânsito na cidade de João Pessoa. Bom fluxo nos principais corredores do centro, fluxo livre na Avenida João Machado, fluxo intenso, porém constante, na Avenida Rui Barbosa, no sentido Epitácio, e, segundo a CEMOB, não há registro de acidentes nas áreas monitoradas pela CEMOB até este momento aqui na cidade de João Pessoa. Vamos agora à nossa entrevista, a última entrevista do dia com a Amanda. Bom dia, Amanda, seja bem-vinda aqui ao Café com Notícia, obrigado por aceitar o nosso convite. Está falando para a gente aqui sobre essa profissão que tem ganhado destaque nos últimos anos. Bom dia. Bom dia para todo mundo que está acompanhando aqui em casa, bom dia para quem está acompanhando ao vivo também aqui, eu estou ao vivo pelo meu Instagram. Ótimo. Tá? E eu agradeço demais o espaço, é muito bom a gente poder discutir sobre perícia, porque poucas pessoas ainda conhecem a perícia, né? A gente teve um avanço muito grande com os seriados de TV, com casos de repercussão no Brasil, mas infelizmente ainda poucas pessoas conhecem nosso trabalho. Então, quando a gente tem uma oportunidade de falar sobre essa profissão que é tão linda e que eu sou apaixonada, então a gente fica muito feliz. Qual a importância da perícia criminal para a sociedade? O que você poderia destacar? Total, porque só a perícia produz o que a gente chama de prova técnica. Certo. É a prova científica, é aquela prova que é objetiva, que ela é concreta, né? E para você conseguir caminhar com a persecução criminal, com a ação penal, é necessário que você esteja muito bem embasado em provas. Sejam essas provas que vão inocentar alguém, ou sejam essas provas que vão acusar alguém. E a gente sabe que existem algumas provas no direito penal, como a prova testemunhal, por exemplo, que não são tão robustas. E aí é onde entra a força da prova. Né? São questionáveis, né? Porque elas são o que a gente chama de provas subjetivas. Isso, exato. São provas que admitem até uma contradição, porque elas vêm do aspecto emocional. Mas a prova pericial não. A prova pericial é uma prova objetiva, que é baseada em preceitos científicos, então ela é reprodutível e isso que dá força e robustez a ela. Então, quando a gente tem uma prova pericial anexada a um processo criminal, a gente pode ter a certeza que aquele processo está bem mais robusto. A situação da perícia aqui na Paraíba, como é que anda os equipamentos, os profissionais? Eu lembro de um caso que me chamou bastante atenção, alguns anos atrás, eu acho que você ainda não estava, você entrou na Polícia Civil a partir de... Eu fiz a academia de polícia em 2014 e comecei a trabalhar em 2015. Então está recente, eu acho que foi antes disso, mas foi um caso que me chamou a atenção, já da evolução da perícia aqui na Paraíba. Um homicídio que aconteceu no bairro dos Bancários, não sei se você acompanha esse caso, nas 3 ruas ali, e se chegou... A autoria se comprovou com essa prova técnica através de um exame de DNA que foi feito numa latinha de refrigerante. Sim. Que o acusado tinha, enquanto esperava a vítima, tinha tomado esse refrigerante, tinha jogado a latinha lá, e aí a perícia recebeu essa informação, fez a perícia, com o DNA do requisito da saliva do acusado, se comprovou a autoria do crime. E vou te falar, temos muitos casos assim. Tem um que ficou na sua cabeça, tem um que vai ficar na cabeça de alguém que está em casa, mas isso para a gente é diário. A gente produz esse tipo de prova, a gente consegue elucidar, dar bases ao inquérito policial, e isso é corriqueiro, é diário, é nosso trabalho diário, por isso que é tão necessário a gente sempre ter esse trabalho de divulgação para que a sociedade saiba que a gente está sempre atuando. Agora, isso me chamou a atenção, desculpa, mas interromper, justamente por isso, porque não. você disse que os seriados contribuíram muito para isso, então Demais. parece cena de filme realmente isso, e demonstrou já naquela época de quanto estava avançada a nossa perícia, nosso Instituto de Polícia Científica aqui da Paraíba. É isso mesmo? Você sabe que somos um dos melhores institutos, e eu não falo em termos de automatização, em termos de equipamentos, eu faço em termos de recursos humanos. Certo, né? Nossos peritos são muito bem gabaritados, nós temos mestres, doutores na área, nós temos peritos que realmente investem a camisa, que trabalham por uma causa, que estão ali porque realmente amam a profissão e que vão muito além da sua capacidade para conseguir chegar a uma conclusão no seu laudo pericial. Você me perguntou como está a situação. Sim, isso.
Não é fácil, né? A gente é um ramo da Polícia Civil, nós estamos dentro da Polícia Civil, em alguns estados a perícia é um órgão autônomo já, mas aqui na Paraíba ainda somos um órgão da Polícia Civil e nós somos um braço muito caro da Polícia Civil. A prova pericial, para ser produzida, ela não é barata. Então, isso a gente sofre na questão econômica, na questão financeira de investimento, porque a gente acaba tendo um recurso muito pequeno que chega ao IPC e, às vezes, chega de uma maneira insuficiente, quase sempre, ou eu posso até falar sempre, chega de uma maneira insuficiente. Então, nós não temos os aparelhos adequados, nós temos uma automação, nós temos sequenciadores genéticos para o exame de DNA, nós temos microcomparadores balísticos, que são fundamentais, e nós temos um scanner 3D de local de crime, que é um aparelho lindo, e muito avançado na tecnologia atual. Então, nós estamos muito à frente com esses aparelhos. Porém, só isso não resolve o nosso problema. E nós temos que fazer, muitas vezes, o que a gente chama do CSI raiz. A gente olha o CSI New York, o CSI Miami, e a gente vê aquele CSI Nutella. E, muitas vezes, as pessoas me perguntam se a gente faz aquilo. É a principal pergunta que eu escuto, se a gente faz aquilo. E eu digo que a gente faz, mas a gente faz de uma maneira raiz. A gente não tem aqueles equipamentos, então a gente não pode ter uma solução rápida, em questão de minutos e, às vezes, segundos, como a gente olha nos seriados. Demora dias, pode demorar meses, porque a gente tem que usar outras técnicas. A gente quebra a cabeça para tentar saber como é que a gente pode fazer aquilo sem ter aquele equipamento. Os recursos que se tem. E a gente faz pelos profissionais que a gente tem. Mas se a perícia, hoje na Paraíba, faz um trabalho tão bonito e tão reconhecido a nível nacional, e é preciso que deixe claro para a população paraibana que ela tem que ter orgulho do Instituto Polícia Científica que tem, se a gente faz tudo isso sem a adequada automação e sem um adequado investimento, imagina se a gente tivesse. Como é que seria, né? Verdade. Então, nós temos muito ainda a avançar e, se Deus permitir, e os nossos governos estiverem por a gente vai conseguir. Investirem, né? Exato. Me diga uma coisa, você citou um equipamento, o scanner 3D. De local de crime, exato. Como é que funciona esse equipamento? Ele escaneia, por exemplo, vamos supor que aqui nessa sala aconteceu um homicídio. Certo. Eu vou trazer esse scanner para cá e ele vai mapear em 3D toda essa sala, vai me dar detalhes dessa sala. Como é que a gente faz antes? Que a gente chama de croquis. Aquilo que o arquiteto faz, desenhar, Sim. sabe? A gente desenha para tentar inserir, por exemplo, aquele cadáver naquele ambiente, ou aquela arma que, de repente, está no local, no ambiente. Algumas vezes a gente usava programas de computadores, como SketchUp, mas agora a gente veio, de uma forma muito mais célere, muito mais precisa, fazer esse dimensionamento do local. E também é muito bom o scanner 3D, não só para esse dimensionamento, mas para estudar a trajetória de disparo de arma de fogo. A gente consegue, através desse escaneamento, determinar com precisão a posição em que foi disparado aquele projétil por aquela arma de fogo. Então, a gente consegue saber a posição do atirador, a posição da vítima, se aquele disparo ele veio de forma ascendente, né, de baixo para cima, se foi descendente, de cima para baixo. Então, é um avanço maravilhoso, mas, infelizmente, a gente não pode fazer em todo e qualquer local de crime o uso do scanner 3D, porque a gente tem que reservá-lo para mais casos específicos, porque a gente não tem suficiente, né? Então, o resto a gente vai no croquis. Os casos mais emblemáticos, né? Que necessitam, que tem maior necessidade. Que tem maior necessidade, maior dúvida. Aí você fala, mas aí se você não está levando o scanner 3D ao local, como é que você vai fazer? A gente volta. A gente volta ao local do crime. Quantas vezes raiz, vai para a perícia raiz. Quantas vezes forem necessárias, a gente vai voltar àquele local do crime. E a gente já usou o scanner 3D em casos emblemáticos aqui já. É recente essa aquisição, a gente agradece demais ao governo do Estado. E, na verdade, foi um recurso que veio do governo federal, mas sem o governo do Estado também, sem o apoio, a gente não conseguiria, então temos que dar a César o que é de César. E a gente já usou em casos emblemáticos aqui, o caso Luana. Por exemplo? O caso Luana, você lembra do caso Luana? Que foi o namorado, o namorado que efetuou um disparo contra a namorada dentro da casa, durante uma festa. O scanner 3D foi usado, só que o laudo ainda está sendo elaborado, foi usado na reprodução simulada, o laudo está sendo elaborado, então a gente não pode
entrar em detalhes. Mas em outras reproduções simuladas, em outros casos, inclusive levamos à penitenciária Flósculo da Nóbrega, que é o Roger, né? Nós já levamos o scanner 3D lá para fazer o mapeamento, coisa que em mão, croquis, a gente talvez não conseguiria fazer, pelo ambiente que está inserido, né? Pela celeridade que tem que ser dada nesse tipo de ambiente. Então, a gente já consegue fazer isso. É verdade que insetos podem ajudar a solucionar crimes também? Nossa, trabalho e da é um perícia? trabalho belíssimo. Sim, essa área da perícia é chamada de entomologia forense, que é o estudo dos insetos para determinar o tempo de morte de um cadáver, há quanto tempo ele morreu, e até se ele morreu naquele local ou se ele foi levado até aquele local. A gente tem nos livros de medicina legal o que a gente chama tanatologia forense, que é a determinação do tempo de morte, da cronologia da morte. Mas, na prática, não é tão adequada essa utilização, porque existem variáveis. Por exemplo, nós vivemos em local de clima muito quente e de clima muito úmido. Isso acelera o processo de decomposição cadavérica. Então, eu não posso pegar um livro de medicina legal e ver que em 2 horas eu terei início de rigidez, em 8 horas eu terei rigidez completa, em tantas horas vai iniciar o aparecimento das flequitentes. Não posso. Então, o laudo nosso, ele não sai com a precisão do tempo de morte, até que chegou a entomologia forense. E nós somos o único laboratório aqui no Nordeste a ter um laboratório, o único IPC a ter um laboratório de entomologia forense. No Brasil, acho que só temos uns 3. Dentro do Instituto de Polícia Científica, nós somos os únicos, porque os outros estados, como o Rio de Janeiro, está ligado às universidades federais. Esse laboratório nós temos lá dentro. O perito responsável por esse laboratório de entomologia é doutor em entomologia forense. Então, nós estamos muito bem representados. Como é que é feito esse estudo? Quando um cadáver está em decomposição, isso é feito por insetos. Certo. Assim que a pessoa entra em óbito, uma mosca vai lá, pousa e deposita larvas. Essas larvas começam a se desenvolver, tornam-se em besouros, e a gente consegue, através da coleta dessas larvas do cadáver ou do solo, sob o cadáver, a gente proporciona o crescimento em cativeiro dessas larvas, e de acordo com o tempo de crescimento dessas larvas, a gente faz uma retrospectiva, uma contagem contrária, para determinar o tempo que aquele cadáver tivesse naquele ambiente onde foi encontrado. Se a larva demora 48 horas para ter um desenvolvimento completo, eu faço uns cálculos para chegar a quantas horas seriam necessárias para aquela larva se desenvolver para o cadáver estar ali. Assim, é bem técnico, é bem científico, mas o que precisa ficar claro é que a entomologia forense é um fortíssimo aliado da precisão do tempo de morte, e nós somos o único Instituto de Polícia Científica a ter esse laboratório aqui, é o Dr. Rodrigo que está à frente, e é mais um avanço que a gente faz no nosso CSI Raiz aqui da Paraíba. Então, por ser o único do Nordeste, vocês acabam auxiliando também outros estados, investigação de outros estados, Se ou não? É de uso exclusivo da Paraíba? Não, de jeito nenhum, nada que fazemos é de uso exclusivo nosso. O que precisar, o que for a nós requisitado, nós iremos atender prontamente, dos mesmos jeitos são os outros laboratórios parceiros. Nós temos parcerias com a Polícia Científica do Brasil todo. Se não desenvolvemos um determinado exame aqui, pedimos auxílio a outro local. A gente não para, porque a gente não vai deixar de fazer algo porque não tem estrutura para fazer. A gente dá nosso jeito, né? E a população tem que entender isso, o quanto a gente luta para que aquele trabalho seja realizado, muitas vezes sem condições. Então, nós temos colegas que não dispõem, colegas de outros estados que não dispõem de laboratório desse tipo. Então, se eles precisarem da nossa ajuda para determinar um tempo de morte, eles encaminham as larvas para cá e a gente consegue. O Rio de Janeiro faz a mesma coisa. O Rio de Janeiro está fazendo uma coisa belíssima com esses insetos, porque além desse tempo de morte, eles estão conseguindo fazer a separação do DNA da vítima do DNA do inseto. Então, às vezes, vítimas que não conseguiram ser reconhecidas ou não tiveram seu reconhecimento porque não sobrou, talvez, algo que tivesse possível obter um DNA, está se coletando o DNA dos insetos e separando o DNA dele do DNA da vítima. Porque se aquele inseto ele se alimenta da vítima, ele vai ter em sua composição um DNA da vítima. O Rio de Janeiro faz isso, nós não fazemos muito. Então, se um dia precisarmos, com certeza iremos pedir o auxílio dos colegas do Rio de Janeiro. Qual a principal dificuldade que vocês enfrentam no trabalho do dia a dia? Eu acho que é a falta de investimento.
a falta de investimento. Talvez se nós tivéssemos mais investimentos e reconhecimento, nós somos um braço da polícia que é pouquíssimo conhecido e principalmente reconhecido. Muitas pessoas E é acham... essencial, né, para o trabalho de Sim, qualquer investigação. muitas pessoas acham que a Polícia Civil é feita só de delegados, que a Polícia Federal é feita só de delegados. E não é. Nós somos um corpo só de muitos membros. Nós somos feitos de agentes, de motoristas policiais, de escrivães, de papiloscopistas e de peritos oficiais. Então, a população tem que ficar muito alerta para não deixar apenas uma categoria levar os méritos, que merece méritos, Sim, claro. que merece investimentos, mas nós também merecemos, né? E uma polícia, ela é um corpo inteiro, ela não é feita só de um. Então, eu acho que a nossa principal dificuldade é a falta de conhecimento, que leva a reconhecimento, que leva a investimento, sabe? Nós precisamos nos fortalecer quanto a isso e a gente precisa da ajuda da população para isso. Eu não tenho os números concretos, até procurei ontem na internet, mas não consegui. Mas eu tenho uma recordação clara de que nas reuniões que o governador, que o governo faz de avaliação dos cenários, de emitir relatórios com relação aos números da violência, que Sim. é feito todo mês, e a cada final de ano é feito o percentual de resolução de casos da Polícia Civil aumentou muito, absurdamente. Passou de Não 5% para mais de 50%. Nós temos... Isso tem muito do trabalho da perícia. Tem do trabalho da perícia, tem do trabalho dos agentes de investigação. A gente trabalha em conjunto. Eles fornecem para a gente num campo e a gente fornece para eles no outro. Por isso eu lembro, Polícia Civil não é feita só de delegados. Existem outros que trabalham na elucidação de crimes. E a perícia, com o nosso avanço, a gente conseguiu, nos anos 2015 e 2016, conseguiu que todos aqueles que fizeram concurso em 2008, que foi o meu concurso e minha nomeação só veio em 2015, a gente conseguiu que todos fossem nomeados depois de tanto tempo. Mas o que é de direito, sim, ninguém tira, não é verdade? O que Deus dá, o homem não tira. Então, com a entrada desse novo corpo, um corpo interessado, um corpo que queria muito trabalhar com aquilo, que há anos pleiteava aquilo, só engrandeceu. Então, a gente conseguiu realizar mais trabalhos, a gente conseguiu realizar mais pesquisas, a gente teve um aumento do número de mestres, de doutores, o nosso corpo científico se fortaleceu e, com isso, a gente pôde oferecer um trabalho melhor para a população. Você me falou que tem casos emblemáticos aqui na Paraíba e tem. Eu queria que você destacasse aqui pelo menos dois, aqui na Paraíba e nacionalmente também, que ficaram no imaginário popular. Nacionalmente não tem como a gente não falar no caso Nardoni, né? Eu acho que o caso Nardoni foi o que deu a projeção, a perícia nacionalmente. Depois dali as pessoas passaram mesmo a entender a perícia e saber que ela existe. A importância, né? E a importância dela. A desvendar caso. Exatamente. E aqui na Paraíba eu posso te citar o caso Érica Vanessa. Eu não sei se você lembra, mas a Érica Vanessa era uma bacharel em Direito que sofreu um disparo de arma de fogo dentro de casa, efetuado pelo noivo. O noivo alegava que foi durante uma briga, legítima defesa. A Érica, inclusive, foi socorrida, saiu caminhando do seu apartamento e depois de 11 dias ela veio a óbito no hospital de emergência e trauma. E aí ficou a dúvida sobre, foi uma briga, foi acidental ou foi doloso o crime? Apenas a perícia podia responder isso. Apenas, nós não tínhamos testemunhas. Então, como é que os delegados iriam atuar sem uma testemunha? Como é que não tinha. Verdade. O que aconteceu estava dentro de 4 paredes. Só a perícia poderia dizer o que aconteceu e foi o que a perícia fez. Através de um exame chamado técnica de fios, a perícia conseguiu determinar a exata posição da vítima e do atirador. E aí foi provado que não foi durante uma briga corpórea, que o atirador estava a longa distância da vítima quando efetuou o disparo, né? E então caiu por terra a tese da legítima defesa para a perícia, tá? Para a perícia. Para a perícia, o tiro foi efetuado a longa distância sem a menor chance de ter havido uma luta corpórea no momento, pode ter tido antes, mas no momento do disparo não houve. E foi fundamental para a elucidação do fato. Desvendar o caso. Sim. Exumação de corpo, quando é que é necessário? A exumação de corpo? Sim. Bom, quando existem dúvidas, deixa eu só colocar aqui, que eu acho que saiu do ao vivo, gente. E assim, gente, eu tenho aqui umas redes sociais que eu divulgo demais tem milhares de seguidores, né, inclusive. E vocês faz isso, a extensão do seu trabalho. Sim. E graças a Deus, assim,
deu visibilidade à perícia, e hoje eu tenho colegas que estão fazendo a mesma coisa. As redes sociais, elas têm pontos negativos e têm pontos positivos. Um dos pontos positivos é você conseguir... Oi, gente, vou só botar aqui, tá? Caiu a conexão, por isso vocês foram desconectados, agora a gente volta novamente. Então, e as redes sociais vieram muito para ajudar nisso, né? Então, eu consigo hoje trabalhar e divulgar e levar a perícia para todo o Brasil através das redes sociais. Por isso, eu faço sempre questão de postar e de mostrar, como eu estou mostrando aqui com você agora. Aí você me perguntou sobre a exumação de cadáver quando é necessário. Bom, quem requisita ou é o delegado, ou é um juiz, ou é o Ministério Público. Certo. E requisitam quando há dúvidas ainda que surgiram durante as investigações, ou numa fase de inquérito, ou numa fase de ação penal durante a persecução criminal. Se há ainda dúvidas sobre a causa-morte daquele cadáver, ou apareceu alguma dúvida sobre algum tipo de lesão, alguma coisa que não está presente ali, foi uma dúvida que não foi levantada durante a necrópsia daquele cadáver, então se pede a exumação do corpo. Não é algo corriqueiro, né, até porque não é algo fácil para uma família ter que presenciar, e a família pode estar presente, presenciando aquela exumação. Então, é algo que é feito em último caso, né, se tiver mesmo um embasamento forte de que é necessário fazer a exumação. A exumação nada mais é que a retirada da cova, do cadáver, para as pessoas em casa poderem entender melhor. Então, é necessário quando ainda existem dúvidas sobre a causa-mortis ou qualquer outro tipo de pergunta que esteja adstrita àquele cadáver que já foi sepultado. Então, aí é feita a exumação. E como foi que você se interessou por esse universo, Amanda? Você sabe, eu me perguntam muito sobre isso também. Assim, eu falo sempre, todas as minhas palestras, eu começo muito falando isso. Que desde criança, eu tinha essa coisa em mim da investigação criminal. Minhas brincadeiras todas era de bandido, de polícia, eu era meio um menino. E as minhas bonecas, eu costumava dizer assim, minhas bonecas todas elas eram sem cabeça, sem braço, mas não era porque eu era desorganizada, é porque eu simulava esquartejamentos com elas. Eu tinha essas coisas, mas eu não entendi que trabalho era esse. Até que quando eu tinha, foi mais ou menos em 1994, eu assisti um filme chamado Seven, que mudou muito minha vida, porque foi ele que me deu um embasamento para o meu futuro. O Seven é um filme estrelado pelo Morgan Freeman e pelo Brad Pitt. E pode ter certeza, assim, não foi o Brad Pitt no filme que mudou minha vida, foi a história do filme que foi aí que eu descobri que existia a perícia criminal. Talvez você tenha ido assistir o filme por causa do Brad Pitt, mas... Pode ser, mas assim, não foi apenas o Brad Pitt, mas assim... Então, aquilo ali me chamou a atenção e eu fiz, eu quero fazer isso. E aí eu fui fazer o curso de farmácia na Universidade Federal da Paraíba, porque eu sabia que o curso de farmácia era um excelente curso para quem queria seguir a carreira de perícia criminal, porque a carreira de perícia criminal ela é multidisciplinar. Você pode ser formado em vários cursos, né, porque a gente usa diversos ramos da ciência, engenharia, biologia, farmácia, química, física, nossa, infinitas. Então, eu fui fazer farmácia, e na farmácia eu descobri, durante uma aula de genética, descobri o campo da genética forense, que é a genética utilizada na investigação criminal. E eu li sobre um caso de um americano chamado Calvin Williams, que ele tinha passado 21 anos na prisão, porque tinha sido condenado por um crime que ele alegava não ter cometido. E apenas com o surgimento da prova de DNA, que é uma prova muito recente, o DNA em si surgiu no nosso meio na década de 50. Rendeu até o prêmio Nobel, por isso 10 anos depois. Mas o uso do DNA na investigação criminal só foi feita em primeira vez em 1989. Então, era tudo muito recente. E, em 2012, aquela prova foi utilizada, no caso Calvin Williams, e provou que o DNA presente no local do crime não era o dele. E ele foi inocentado. Eu li aquele caso e eu me encantei. E eu fiz, caramba, é isso que eu quero fazer da minha vida. Porque mais bonito do que o trabalho que eu conhecia da perícia criminal, que era de botar um culpado na cadeia, eu descobri que a perícia podia fazer uma coisa muito mais bonita, que era tirar um inocente da cadeia. E aquilo me encantou. Verdade. E aí eu fui me especializar em quê? Genética e biologia molecular. E aí fui fazer mestrado na área também. E aí fiz o concurso para a perícia criminal. Hoje as pessoas já conhecem a perícia criminal de forma muito mais fácil, depois que veio os CSIs, depois que veio o caso Nardone. E agora que a gente tem as redes sociais e pode divulgar, eu tenho muitos colegas que divulgam
a perícia criminal nas suas redes sociais, isso é maravilhoso. E eu recebo muito feedback das pessoas que querem se tornar perito criminal e me perguntam como é que faz. Na época, eu nasci só com um desejo interno, que eu não sabia de onde via, que eu queria isso. Mas eu não conhecia. Ainda bem que hoje as pessoas já conhecem, as pessoas podem ter um caminho muito mais tranquilo para alcançar isso. Mas essa é a história aí da minha trajetória. O universo ainda é muito masculino? Você sabe, assim, o meio policial é um meio masculino. A gente não tem como negar. Quando a gente vai para a rua, o corpo técnico é masculino. Dificilmente eu vou ver uma mulher que está ali na PM, uma mulher que está ali como agente de investigação, como delegado e como perito. Mas nós temos muitas peritas no Instituto de Polícia Científica. Eu acho que mais do que a sociedade pensa que tem. Nós não temos tantas mulheres, assim, talvez atuando em local de morte violenta, que é uma coisa que talvez pelo emocional algumas mulheres não conseguem lidar. Isso você faz e gosta de fazer. É o que eu faço e o que eu amo fazer, é onde eu me encontrei, além da genética forense, eu me encontro em um local de crime de morte violenta. Que, só para as pessoas entenderem, o local de crime de morte violenta, ele envolve qualquer morte violenta, como o próprio nome diz, ou suspeita. Então, a gente atende homicídio, suicídio, acidente e, algumas vezes, mortes que a gente chama de mortes naturais, que não foram mortes provocadas por uma ação violenta, mas que, em princípio, geraram uma dúvida para o delegado ou para o Ministério Público. Então, a gente atua até provar que aquela morte não teve uma causa externa violenta, mas foi uma causa intrínseca, como um infarto, um AVC, e isso a perícia faz. Então, assim, eu me encontro em um local de morte violenta, eu amo fazer isso, e eu pretendo continuar. Amanda, infelizmente nosso tempo é curto, o tempo de TV é curto, você sabe disso, mas eu acho que a gente passou um bom recado aí, trouxe um bom conhecimento do público sobre a perícia. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, estar participando dessa entrevista aqui hoje. E aproveita, deixa aí suas redes sociais, para quem ainda não lhe segue, poder lhe seguir e acompanhar mais de perto esse seu trabalho. Eu que agradeço, porque esse espaço é maravilhoso. A perícia precisa dessa visibilidade, precisa desse conhecimento e precisa fundamentalmente do reconhecimento. Então, aqui, muito obrigada pelo convite, muito obrigada a você aí de casa, aqui das redes sociais, que tiraram um tempinho para me ouvir falar. Meu Instagram, onde você vai poder ter mais um conhecimento da perícia criminal, é o Amanda B. Melo, Amanda B de bola Melo. Acompanha lá, que se você é um curioso da área, ou gosta, ou quer seguir a carreira, é um bom lugar. E aqui eu estou ao vivo com o pessoal. Obrigada, viu, gente? Obrigado, pessoal do Instagram ainda mais também que nos acompanhou. Inclusive, teve gente, hoje eu recebi uma mensagem aqui da Edilena Morim, que inclusive vai chegar atrasada hoje na universidade, porque ficou para ela assistir. Ela que é sua fã. Obrigada! E disse que não perderia a entrevista por nada. Então, um abraço, Edilene, bom dia. E corra para a universidade agora para fazer as provas. Amanda, obrigado, seja sempre bem-vinda aqui. Vamos voltar outras vezes para a gente continuar essa conversa. Obrigada, eu que agradeço. Olha só, obrigado a você também que participou, acompanhou o programa de hoje. Mais uma vez, o meu recado sempre permanece aqui com a primeira e única toda nossa TV Master, coladinho com o Café com Notícia, tem o Espaço Mulher com Jaza Costa, e logo após tem o Conversando com o Rigaldino ao vivo, que hoje recebe o promotor de justiça João Arlindo Correia Neto, na entrevista no programa Conversando com o Rigaldino. Às 11 horas tem Alex Filho com você, às 18 horas Gutenberg Cardoso e o Master News. Logo após o Gutenberg Cardoso tem o Estilo A com a Astrid Bach e o Bastidores com o Padre Albeni Galdino, ou seja, a programação de qualidade aqui na TV Mais, como você já está acostumado a ver, então fica com a gente aqui durante todo o dia. Muito obrigado a todos, fiquem todos com Deus, forte abraço e até amanhã.